possa de algum modo acessar os nossos sentimentos mais profundos como se fosse uma oração. Porque sempre que me recordo de Ti, sou inundado por incomum alegria, como se fosse dominado por uma cascata sinfônica de felicidade. Sinto-me semelhante ao solo crestado pela ardência do verão e visitado inesperadamente por uma generosa chuva enriquecedora. Esse encanto faz-me evocar um beijo cálido de primavera sobre a terra desolada pelo rude inverno, logo se arrebentando em vergel com flores perfumadas e frutos saborosos. Sempre que me encontro em solidão e me recordo de Ti, inundo-me de peregrina luz que transforma a minha noite em amanhecer, convidando-me a avançar com o entusiasmo do dia. Sorrio e me transporto a regiões de inefável aventura. Tão logo me lembro de Ti, peregrino amor, e lamento a infinita pequenez em que me encontro ante a majestosa grandeza que Te é peculiar. Não sorrias, caçoando de mim amor de libertação, mas fixa-te na minha mente e no meu coração, a fim de que reines triunfante no país da minha existência, de um sonhador das estrelas luminosas. Daquelas feitas pra compactar, vou cantar leve e tocar o piano, levar doçura pra quem escutar. Essa canção vai ter um só verso, só uma nota vai dizer que há acordes num pacote de energia que adentro ouvindo e some pelo ar. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração, doce canção de amor, pra sentir o seu calor. Dentro do coração de cada um de nós existe a semente de todas as virtudes. E isso é uma ótima notícia. Todos nós carregamos no coração a semente da benevolência, da compaixão, da bondade, da indulgência, do perdão, da felicidade, do amor. E uma notícia melhor ainda é que ninguém tem defeito de fábrica. Todo mundo tem essas sementes dentro do coração. À medida em que a gente espiritualiza o nosso jeito de ser, essas sementes começam a criar raízes no terreno da alma. E os nossos gestos começam a ser temperados por mais afeto. De modo que, se você cultiva um jardim, as flores no quintal de casa, com afeto, você está amando. É o amor substantivo se transformando em verbo e movimento. Se você faz um alimento, prepara uma comida em casa e faz com dedicação, está também amando. Se você conversa com alguém dando-lhe atenção e afeto, sem julgamentos,
sem ficar pensando, ai meu Deus, não para mais de falar, quero ir embora. Conversando com alguém, olhando nos olhos, isso é um gesto de amor também. Estamos amando em profusão. Cada vez mais, ao espiritualizarmos a nossa natureza, esse eco que é o amor em movimento se amplia. Quando a gente faz um bolo, escreve um poema, conversa com alguém, faz uma música, qualquer coisa com carinho, estamos amando. Quando eu fiz essa música, eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha começado a estudar piano há uns 2 anos, com 13 anos, que eu comecei a fazer as primeiras aulas de piano. E com 15 anos, o meu sonho, minha meta, era ser o novo Roberto Carlos. Absolutamente visível, porque nem que eu passasse uma vida inteira tentando, eu não conseguiria, mas na época eu achava que seria possível. Daí eu pensava, bom, ele já é jovem há muitos anos, isso eu com 15. E pensava, logo ele vai se aposentar e aí vão convocar um novo Roberto Carlos para tomar o lugar dele. Acontece que eu vou fazer 31 e ele renovou o contrato. Então assim, a conclusão que eu tive com os outros 15 anos que vieram depois foi de que, ao ler uma frase de Mahatma Gandhi, a minha conclusão foi a felicidade de ser quem eu sou, porque a frase dizia, não existe um caminho para a felicidade como se fosse um ponto de chegada em algum lugar distante. O que existe é a felicidade de fazer caminhar apesar de todos os percalços. Então hoje eu me considero feliz do jeito que eu sou, com todas as minhas imperfeições. Quando eu fiz a música, eu fiz na intenção de que as pessoas pudessem cantar junto comigo. Como todo mundo sabe, acredito que foi feita a convocação, falei com o Edson, eu vou lá fazer a palestra no centro, mas eu quero que você convoque todos os cantores de Jaú para cantar junto comigo na palestra. Então, todo mundo que gosta de soltar a voz e cantar está convidadíssimo para cantar o refrão da canção comigo. O texto dela diz assim, eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Uma canção simples. Doce canção de amor para sentir o seu calor. E aí cantando é mais fácil ainda. Ela tem uma levada bem suave. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Doce canção de amor para sentir o seu calor. Doce canção de amor para sentir o seu calor. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Doce canção de amor para sentir o seu calor. Tal canção que seja assim bem simples, ideia pura para não rebuscar, tão cristalina feito a luz do dia, sonoramente leve e singular. Uma das mais bonitas expressões de amor que eu aprendi na vida veio de uma senhora que hoje está lá com quase 80 anos. O nome dela é Clarice Gandolfo. Esse sobrenome talvez soe familiar para você nessa noite. E não que eu seja nepotista de elogiar, no sentido de elogiar quem é da família, mas é porque essa senhora é mais conhecida como minha avó, então só para ficar registrado, ela tem expressões de amor muito evidentes, ela demonstra que nos ama porque ela é muito carinhosa. Tem os seus defeitos, de vez em quando se estressa,
como qualquer vó, né? Como qualquer pessoa, mas ela tem uma fé na vida, uma alegria de viver muito grande que me comove e que me ensina. E uma das manifestações, das expressões mais simbólicas do seu amor é que ela tem um apreço muito grande em fazer pão caseiro, aqueles pães bonitos assim, e ela faz assim 16 pães, 20 pães, mas não faz para vender. Já fez no passado, mas ela faz com a intenção de entregar um pão para cada um dos seus filhos, para cada neto que tem a sua casa hoje, né? E para suas vizinhas. Então ela separa um para cada um e manda entregar, para que eles cheguem ainda quentes para o café da tarde. Então ela faz o cronograma de fazer, fica pronto, embalar e entregar. E ela faz isso ao longo de todos os anos. E aí eu pergunto para você, ela precisa falar que ama a gente? Aí um dia eu disse para ela, eu falei, vó, eu falo da senhora em todas as minhas palestras. Qualquer lugar onde eu vou, eu falo da senhora. Nos centros, para os professores, qualquer palestra onde eu vá cantar para as pessoas e falar do amor, eu falo da senhora também. Falo que a senhora, o que você fala? Eu falo que a senhora é amorosa, já está me levando onde ele vai. Ai meu Deus, o que será que ele está falando? Eu falei, não, eu falo que a senhora é amorosa, falo que a gente ama o pão que a senhora faz, que é uma expressão de amor muito bonita, que é um gesto muito carinhoso que a senhora demonstra. E aí eu esperava que ela fosse me dizer assim, ai meu neto, que coisa mais linda. Sabe o que ela falou? Olha, manda falar que o meu pão eu passo a massa no cilindro, tá bom? Eu falei, tá bom, então eu vou falar que a senhora passa a massa no cilindro. E como eu tenho essa lembrança desde quando eu sou era bem pequenininho, quando eu tinha 15 eu coloquei na letra da música de bolso uma referência ao pão. Até como uma lembrança do cristianismo, o pão sobre a mesa indica fartura, representa a fartura, a partilha do pão também tem muito a ver com a caridade. Então eu pus tudo isso na representação do pão quente saindo do forno. Mas na mesma estrofe eu deixei o recado de que eu iria tomar um lugar no Roberto Carlos. Agora que eu fiz toda essa explicação, eu posso cantar a estrofe porque você vai entender o que eu quis dizer. Quando você ouvir a canção depois na internet, fala, ele quis dizer isso daqui, ó. Essa canção vai sair do forno, tão saborosa e quente pra você. Eu tô cantando por aqui ao vivo, mas ouvirá um dia na TV. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. Fale música pra pôr no bolso, música pra pôr no bolso, pra pôr no bolso. Essa música ganhou um prêmio na categoria A Música Menos Ouvida do Mundo. Música de bolso. No ano de 2016, eu estava escrevendo o livro Iluminar, que é esse que desde dezembro do ano passado tem me acompanhado numa jornada de divulgação nas palestras. Quando eu estava escrevendo em 2016, eu estava em Minas, na cidade de Iturama, fazendo palestra, e eu estava no notebook digitando. Daí eu tive a ideia de duas palavras que me vieram à mente: rasos e raros. Como eu escrevo poesia, eu gosto de brincar com o sentido das palavras, troco uma letra, mudo uma sílaba, a sonoridade de uma com a outra. Eu pensei, rasos e raros, rasos e raros. Se a gente refletir junto sobre a humanidade, sobre os 7 bilhões de seres
encarnados vagando nesse planeta, e a gente colocar uma lupa na sociedade, for mapeando o comportamento de cada um dos seres humanos, nós chegaremos à conclusão juntos de que existem apenas 2 tipos de pessoas na face da Terra. E não são homens e mulheres, ou ricos e pobres, ou orientais e ocidentais. Isso pouco importa nessa perspectiva de reflexão. As 2 únicas classes sociais que existem são pessoas rasas e pessoas raras. Pessoas rasas são aquelas que acham que resolvem as coisas no braço. Usam a violência como um pseudo-método de resolução dos problemas. Ao passo em que o raro, ao invés de resolver no braço, se acerta no abraço. Pessoas rasas gostam de ferir. Pessoas raras preferem florir. Pessoas rasas apontam os dedos como um gesto simbólico daquela pessoa que tem a mente viciada na ideia de encontrar defeitos em tudo. Tudo para ela tem algo que cabe uma reclamação. Aqui em Jogo não tem gente assim, né? Eu estou falando de uma coisa um pouco abstrata, né? Aquela pessoa que aponta o dedo para todo mundo, põe a culpa sempre no outro, ou vocês trabalham com tanto esmero para fazer alguma coisa e você mostra para essa pessoa, ela vai apontar o dedo e diz, mas está torto ali, ó. Aí a gente fala, nossa, parabéns pelo seu trabalho. Olha, ali talvez se... Não, ela só reclama, ela só diz que está torto. Como um personagem do Monteiro Lobato, chamado Américo Piscapista, eu ouvi essa história quando eu estava na 3ª série. O Américo Piscapista foi um personagem que o Monteiro Lobato criou, que era reclamão por natureza. Caminhando na estrada, ele vê um pé de abóboras e acha estranho para ele que a abóbora, sendo um fruto tão grande, seja sustentado por um caule, uma rama muito frágil que liga às outras abóboras. Porque mais adiante ele viu uma jabuticabeira. Um pouco mais adiante ele viu uma jabuticabeira, que era uma árvore muito maior, só que tinha frutos muito menores. Então, na sua percepção de pessoa rasa, estava errado. Ele aponta o dedo e diz assim, olha o gesto, né? Ele aponta o dedo e diz assim, a natureza errou nos cálculos. Porque se há uma árvore grande, o seu fruto deve ser igualmente proporcional, grande. Se o fruto é frágil, pequeno, ele pode ficar num caule frágil. Então, a natureza, mais uma vez, disse, errou nos cálculos. Acontece que depois de reclamar, ele estava com sono. Bocejou e dormiu, tirou um cochilo na sombra da jabuticabeira. E nem um bebezinho, sono depois do almoço. Só que esse sono é interrompido, porque ele acorda de sobressalto, porque ele despenca uma jabuticaba e cai bem na ponta do seu nariz. Aí ele acorda assustado, passando a mão no nariz, Monteiro Lobato escreve assim, e se fosse a abóbora, o que é que teria acontecido com o seu lindo narizinho? Pessoas rasas não têm profundidade para olhar para a existência. Portanto, olhem para a vida com a sua perspectiva estreita, limitada. Por isso que reclamam. Ao passo em que uma pessoa rara, ao invés de... E é aí que mora o refrigério da vida. Enquanto um raso aponta o dedo, tem um raro que estende a mão. Sempre tem. Quando um irmão tropeça porque cometeu um erro, como qualquer um de nós comete, exceto se aqui no meio de nós tiver algum espírito de luz reencarnado, né? Então aí talvez, né, se tiver, vive por nós. E se tiver, ele não falou que é. Mas eu acredito que a maioria de nós ainda estamos todos a caminho. Enquanto o raso aponta o dedo para quem erra, dizendo você errou, a culpa é sua, viu só o que você fez, eu te disse. Um raro não tem compromisso nenhum com o erro do outro.
O que ele pode fazer é estender a mão, dizendo: vem, vamos recomeçar. Um poeta libanês chamado Khalil Gibran escreveu num poema a seguinte frase: através das pessoas boas, Deus sorri para o mundo. Através das pessoas boas, Deus sorri para o mundo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. O que seria uma pessoa rara se não um homem de bem? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma definição muito clara. No segundo texto do capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem é aquele que empreende os esforços necessários para domar as suas más inclinações. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. E aí a gente chega, ao dizer essa frase, no primeiro dos 3 principais comportamentos de um homem de bem: benevolência. Ser capaz de entender que tudo no universo não nos pertence. A gente tem coisas à nossa disposição, algumas, para o nosso progresso espiritual, ainda que sejam do contexto material. E as pessoas também não nos pertencem. É como disse Francisco de Assis, nesse contexto de apego material, que dificulta a possibilidade de sermos fraternos, ele disse: você só é dono daquilo que sabe compartilhar. Eu fui à loja de um amigo, isso há uns 10 anos atrás. Eu vivi uma história, uma experiência que foi dividida em 3 atos, 3 capítulos. Estava eu, na primeira ocasião, acompanhando a minha irmã na época, que ia escolher algumas peças de roupa para tirar umas fotos. Enquanto ela escolhia as roupas junto com a moça que estava auxiliando, eu fiquei andando na loja, olhando as vitrines, as roupas. Aí tinha um lugar, assim, uma mesa de vidro, né? Uma vitrine em formato de mesa, com colares, pulseiras feitos de couro, um trabalho manual, um artesanato praticamente. E aí eu vendo aquelas peças lá, falei: nossa, que colar bonito, esse daqui foi o que eu mais gostei. Quando a gente estava saindo, o dono da loja, meu amigo, pegou aquele colar e me disse assim: André, o colar que você achou bonito, eu faço questão que você leve para você de presente. E aí eu fiquei feliz e surpreso, né? Porque eu não esperava ganhar o colar, só tinha elogiado.
Mas aí ele me ofereceu e eu com muito carinho aceitei. Aí eu trouxe para casa. Capítulo 2. Meses depois, eu estou novamente naquela loja procurando uma calça para comprar. Experimento uma, experimento outra. Quando finalmente encontrei a calça que eu queria, eu falei, é essa calça. Para mim, é a calça mais linda de todas que eu provei. Quando eu cheguei no caixa, eu falei, nossa, que calça linda. Ele embrulha, né, pede para a moça colocar na sacolinha e tal. Quando eu vou acertar, ele fala assim, não, eu faço questão que você leve calça de presente para você, meu amigo. Não vou mentir para vocês, por dentro eu estava vibrando de felicidade. Eu pensei assim, nossa, não acredito, eu ganhei a calça de presente, graças a Deus. Por fora, eu estava todo franciscano, dizendo, não, que isso, onde já se viu? Não, eu vou acertar a calça. Mas ele me venceu, eu disse, não, leva a calça de presente. Eu trouxe a calça de presente. E eu, saindo da loja, segurando a sacola, eu pensei assim, será que ele me deu a calça, me deu o colar, porque ele sabe que eu sou escritor, ele deve pensar que os poetas não têm dinheiro para comprar uma calça para vestir? Eu pensei, não é o caso, porque ele é uma pessoa muito bondosa, está sempre engajado nas atividades sociais que tem no município, campanhas de agasalho, doação de cestas básicas, então eu sei que é da natureza dele esse jeito de ser. Por fim, no capítulo 3, estou eu passando em frente à loja, após o almoço, ele estava chegando do almoço com o seu carro, que na época era o lançamento do Jeep, a coisa mais linda. Aí abaixo o vidro para me cumprimentar, eu digo, meu irmão, que carro mais lindo. Mas eu acho que ele não entendeu o que eu quis dizer nesse elogio. Não deu certo. Porque benevolência, bondade, caridade, fraternidade, não significa que a gente tem que abrir mão daquele produto, aquele objeto do nosso sustento e distribuir. Não é sobre isso. É sobre o desprendimento de entender que as coisas estão aqui à nossa disposição para que a gente as utilize, não para que ela nos use como escravos. E às vezes a gente não é escravo do objeto que vende, mas às vezes é escravo do tempo que não cede para conversar com o irmão que precisa de atenção. Então a caridade mora também na doação do tempo. A caridade mora no jeito de olhar para as pessoas com compaixão. A caridade mora nos esforços físicos que a gente empreende por uma atividade social, por fazer o bem, por muitas vezes dividir aquilo que já é o essencial para nós. A gente divide para que o outro não fique sem. Isso é ser fraterno. Enquanto pessoas rasas são egoístas, pessoas raras compartilham. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Depois da benevolência vem a indulgência. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando nosso amigo disse sobre encerrar a palestra meia-noite, era sério. Eu não sei se levou na brincadeira, mas era sério o que ele estava falando, tá? Então não tenha medo que não vai acabar logo. Depois da benevolência, temos o segundo principal atributo de um homem de bem, que é a indulgência. Para entender a indulgência é bem simples. Vou te convidar para vir junto comigo na reflexão.
Imagine que dentro do seu coração existe um livro. E esse livro é único. Não tem outro igual no multiverso, em todas as camadas físicas ou espirituais. Só tem dentro de você, da sua alma. Portanto, ele tem uma capa única. Ele tem uma quantidade de papéis no miolo única. A gramatura desses papéis no miolo do seu livro espiritual é única. E principalmente, o conteúdo presente no seu livro, da sua alma, também é único. Fruto de todas as experiências que você já angariou ao longo de sua trajetória espiritual. Toda saudade que já sentiu, todo o conhecimento que adquiriu, todas as virtudes que já desenvolveu, todas as sombras que ainda habitam em você para serem iluminadas. Cada experiência, cada pessoa que de algum modo passou pela sua trajetória espiritual imprimiu alguma coisa no livro da alma. Cada vez que você ficou muito feliz, cada vez que você ficou triste, cada vez que você amadureceu para algum aspecto espiritual da vida, está tudo registrado nesse livro que faz dele único. Logo, a gente só age na vida de acordo com o conteúdo que a gente carrega. A gente não dá nada além do que a gente angariou até esse instante, esse segundo que a gente está vivendo. Todo mundo de acordo com essa afirmação, né? A gente age de acordo com o conteúdo que a gente angariou até esse instante. O que isso tem a ver com indulgência? Se eu tenho um livro dentro de mim, produto de tudo que eu já experienciei até aqui, o meu irmão também tem. E por mais que ele não seja como eu espero, e às vezes esperar que ele seja como eu desejo é pura mesquinhez da minha parte, é puro orgulho, querer egoísmo, querer que o outro seja como eu espero que ele seja. O outro só age de acordo com o conteúdo que ele possui dentro de si. E eu desejo de todo o meu coração que isso de algum modo possa tirar algum peso de dentro do seu coração. As pessoas não nasceram para ser quem a gente espera que elas sejam. Elas nasceram para ser quem elas são. De modo que cada um só dá aquilo que consegue. E entender isso é ser indulgente. Olhar para o outro, ver a atitude que ele tomou, você pensa, tudo bem. Ele está dando aquilo que ele consegue até aqui com o conteúdo que ele já escreveu. Assim como cada um de nós só age dentro daquilo que a gente consegue. Eu tive uma experiência há uns 3 anos atrás. A gente juntou um dinheirinho para fazer mais uma etapa da construção da nossa casa, lá na minha cidade. Aí a gente chamou um pedreiro que ficou encarregado de erguer as paredes do piso superior. Tinha feito toda a parte de baixo, e aí ele tinha a função de erguer as paredes de cima. Só que esse pedreiro, como é que eu vou falar dele sem deixar de ser um bom cristão? Ele era um pouco complicado. Ele não tinha... todas as ferramentas que um pedreiro precisa para o seu trabalho, ele tinha. Só não tinha 2. Linha e prumo. Para quem entende um pouquinho de construção civil, sabe a diferença que faz a linha e o prumo quando você está assentando tijolo por tijolo para erguer uma parede. Quando a gente foi ver, parecia que ele estava erguendo uma obra do Oscar Niemeyer, que fazia assim a parede, né? E aí ela ia para o infinito, menos subir em linha reta. O que acontece é que não deu para continuar o trabalho, e aí meu pai falou assim, vou dar uma solução para vocês. Chamem o Jacaré, porque é meu amigo, é o melhor pedreiro que eu conheço nessa cidade. Graças a Deus que existia o Jacaré. O Jacaré, ele é tão conhecido como Jacaré que ele mesmo nem lembra o nome dele de registro. Até ele se chama de Jacaré.
E ele salvou a construção com muita primazia, rebocou, consertou, tudo certinho, ficou perfeito. E o Jacaré já tinha me dito uma vez, numa conversa, falou assim, soltou assim no meio de uma conversa, a gente teve pouco estudo, eu estudei até quarta, quinta série e tal. E eu percebi que ele disse isso, talvez como um modo de se proteger, para dizer assim, se eu pedir alguma coisa, algum material pelo WhatsApp e escrever errado, eu leva, tá bom? Porque eu não tive muito estudo. O que para mim não faria a menor diferença, mas eu entendi que para ele tinha uma importância. Um dia eu estou na construção, aí ele me faz a seguinte pergunta: André, deixa eu te perguntar uma coisa, você escreve livro? Aí eu falei, sim. Eu falei, seu pai tinha comentado alguma coisa? Eu falei, olha, meus parabéns, porque não é qualquer pessoa que escreve um livro, não. Meus parabéns. Eu agradeci, mesmo sabendo que não era tudo aquilo que ele estava falando, mas entendi que ele estava me elogiando. E eu disse, obrigado. Mesmo quando a gente não merece, a pessoa te elogia e você fala, obrigado. Você já conhece a sua inferioridade, não precisa do outro fazer isso. Daí ele elogiou e aí continuou falando. Falou assim, não, mas parabéns, porque escreveu um livro. Nós aqui, nós não sabemos nada. Imagina, escrever um livro, tem que estudar muito, tem que ler, não sei o quê. E aquilo estava começando a me deixar desconfortável, sabe, uma conversa. Daí eu falei assim, então, Jacaré, ele falou, não, mas olha só, quantos livros você já escreveu? Eu já, ai meu Deus. Aí eu quase me encolhei e falei assim, 21. Não ia mentir, eu falei, é verdade, 21. E ele continuou, olha só, 21 livros, quanto teve que estudar para escrever 21 livros? Eu disse, eu não faço nada além de fazer aquilo que eu gosto, eu escrevo aquilo que bate na minha alma, que tem eco no meu coração, poesia, as reflexões, as histórias infantis, as crônicas, tudo passa pelo crivo da minha emoção e está dentro do pequeno universo que eu vivo, não tem nada de diferente de outra pessoa. Aí ele insistia, não, mas não é qualquer pessoa que escreve um livro. Aí eu disse assim, Jacaré, pensa comigo o seguinte, meu irmão, você possui um conhecimento que eu não possuo. E que conhecimento? E sem o seu conhecimento, o meu sonho não vai se realizar. O meu sonho de vida não vai se realizar sem o seu conhecimento. E ainda que as pessoas, de um modo geral, a sociedade não valorize o seu trabalho, por ser simples, mas é absolutamente importante, eu sei que nenhum de nós é um livro em branco. Nem a criança que está nascendo nesse instante, ainda mais para nós. Se a gente não tivesse a compreensão espiritual da vida, quando a criança nasce, em si, ela já tem uma grande parte de acúmulo de conteúdo no livro da sua vida. Porque a sociedade em que ela está inserida já a coloca num ponto da existência, ela já tem conteúdo ali. Para quem tem a visão espiritual como nós temos, é muito maior essa bagagem. Então ninguém é um livro em branco. Quando eu sou capaz de respeitar a dignidade espiritual do meu irmão, eu passo a ser indulgente. Mas para ser indulgente tem que ter compaixão. Tem que olhar para o outro com olhos de amor e de sabedoria, respeitar a sua trajetória espiritual e fazer com que esse sentimento de compaixão floresça no coração e vai fazer com que a dor do outro seja minha dor também, que a felicidade do outro é a minha felicidade também. Eu muito bem vindo de trem de algum
feito alegria que não tem onde encostar, e aí me dá uma tristeza no meu peito, como despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, ai que vontade de chorar. Eu escrevi no livro Iluminar a seguinte frase: se a dor do outro não me causa nenhuma comoção, a minha doença é pior do que a dor do outro. São casas simples com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é amar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, como o despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, ai que vontade de chorar. É gente humilde, ai que vontade de chorar. É gente humilde, que vontade de chorar. E por fim, resta-nos falar sobre o perdão. O perdão, muitos de nós temos uma reflexão só de 50% do que significa o perdão. A gente lê no Evangelho, ouve uma palestra sobre o perdão das ofensas, a gente pensa somente que é necessário perdoar a quem nos ofendeu. E não está errado, é preciso perdoar a quem nos ofendeu. Em primeiro lugar, e principalmente, por nós mesmos. William Shakespeare diz: quem guarda ressentimentos, mágoa, toma veneno esperando que o outro morra. Liberte-se e perdoe quem fez algo mal. Mas os outros 50% de perdão, poucas vezes a gente reflete sobre ele. E a pergunta é: quantas pessoas, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, do nosso egoísmo, foram feridas por atitudes nossas? A gente não pode se esquecer disso. A gente às vezes sai ferindo as pessoas pelo caminho. Às vezes não é intencional, mas ainda assim a gente precisa prestar atenção. Porque se você está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje é terça, na terça-feira, na cidade de Jaú, juntos aqui, refletindo, é porque a gente está buscando na vida mais do que os olhos podem ver. E a gente não está falando sobre ver espírito, a gente está falando sobre entender que a existência é mais do que isso que a gente vê, que a gente mal vê com os olhos. Isso significa que estamos aqui em busca de uma reforma íntima na nossa natureza espiritual. Ou, como eu digo sempre, um upgrade consciencial para fazer com que o nosso jeito de ser seja transformado. Trocando em miúdos, uma frase que eu escrevi no livro Iluminar que diz assim: o jeito de ser que você nunca viveu pode guardar a felicidade que tanto sonhou. Se a gente transforma a nossa natureza íntima, em primeiro lugar, mapeando o nosso comportamento,
Porque quando eu lancei a reflexão, rasos ou raros, é para lançar uma semente para você se perguntar qual é o padrão de comportamento que eu cultivo, qual o padrão de pensamentos e sentimentos que eu produzo como uma usina de energia. Isso faz parte do processo de autodescobrimento, que vai mostrar aonde já estamos acertando e onde ainda estamos tropeçando. E quando a gente parte para um árduo processo de transformação íntima, a gente muda a nossa natureza e muda o nosso jeito de ser. Aí eu vou repetir a frase. O jeito de ser que você nunca viveu guarda a felicidade, ou pode guardar a felicidade que tanto sonhou. É nesse momento em que passa a florescer as sementes das virtudes no jardim da alma. O terreno vira um jardim. E aí a gente descobre que do lado de fora pode ser inverno, pode ser outono, mas para quem desperta a virtude é sempre primavera dentro da alma. Um derradeiro exemplo, Chico Xavier. Onde quer que aquele homem estivesse, era primavera. Não porque ele estava alheio ao sofrimento dos homens, porque se tinha alguém que se compadecia era ele, mas porque dentro de si havia um cultivo constante desse jardim, inclusive para conseguir estender a mão para os aflitos. É nesse instante que a gente entende que somente com uma transformação íntima o homem de bem floresce e passamos a ser, por fim, pessoas raras. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera, abrir as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera, abrir as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O carteiro real levava uma mensagem com elegância e diligência. Em cada porta onde ele batia, perguntava: quem deseja abraçar a dor do mundo e renunciar aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente, as portas se abriam e fechavam, silenciando todas as vozes do seu interior.
Mas o carteiro real seguia sem nenhum desânimo. E quando já não tinha mais a quem entregar correspondência, encontrou uma criança coroada de flores e braceletes tilintantes. Então perguntou-lhe se desejava o presente real. Eu sou a inocência, disse o menino, o amanhecer do futuro, a esperança. Aceito imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então, assumiu a incumbência e, quando preparava-se para seguir adiante, o carteiro real perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo em seu nome. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Muito obrigado e muita paz. Ô André, Então é só. Não, agora eu vou terminar, pode ficar. pedi duas coisas. Para você fazer uma prece de encerramento, Faço. agora nós vamos para um trabalho de passe. E durante os passes que você continue tocando. Pode ser? Eu acho que eu só não conseguiria ficar tocando por causa de ficar ali autografando com os livros, mas eu faço a prece, pode ser? Pode ser. E aí, pronto, você vai ficar deixa comigo. Não, tá feito. Mas eu quero agradecer muito, Edson, muito obrigado a todos da casa que me receberam muito bem, com muito carinho. Desejo voltar aqui muitas vezes, agradeço a cada um de vocês. Amanhã eu vou estar lá no Verdade e Luz, então se alguém quiser ir, levar alguém, pode ir lá que eu vou estar lá novamente. E como foi dito, nós temos o livro Iluminar, que é o nosso lançamento, que foi mencionado na palestra. Nós temos Um Minuto para Refletir, que é um livro também de reflexões, né, que é esse daí. Temos um livro de crônicas também, um livro de poesia e dois livros infantis, que são para crianças de 0 a 125 anos. E também trouxe as últimas unidades de um livro escrito pela minha esposa, que chama-se Karen, que ela também escreve principalmente sobre criança, universo infantil. Ela tem uma obra sobre família, sobre o envolvimento no universo da criança para ser um impacto positivo. São os últimos exemplares do livro Raízes, que é o título do livro dela também, tá bom? Eu agradeço de coração. Se alguém não pegou um marcador de página, tem um marcador lá na mesa, ou se quiser pegar mais um para levar também, está lá à disposição. Senhor Deus, nessa noite tão agradável, os nossos corações agradecidos estendem esse canto singelo de gratidão contido nessas palavras, como forma de reconhecimento por tantas bênçãos que recebemos a todo instante. Humildemente pedimos para que a espiritualidade superior, os ceareiros do Mestre, possam não somente envolver a cada um de nós, mas aos nossos familiares, às pessoas que convivem conosco e até mesmo aqueles que não nos querem bem. Que possamos nos livrar daquilo que pesa em nosso coração e que tenhamos sabedoria nos gestos, nas ações. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e enviar
raios luminosos de esperança aos corações que estejam em hospitais, em asilos, em presídios, orfanatos, centros de reeducação, escolas, e que nunca falte o gracejo de esperança de que um dia o amor trazido pelas palavras de Jesus há 2000 anos vai soar eternamente em nossos corações. Muito obrigado. Esteja conosco hoje e sempre.